Olá, alunos, né? No retorno do nosso segundo semestre agora, em inglês, nós vamos deixar a gramática um pouquinho de lado, vamos trabalhar com as estratégias de leitura. Às vezes, quando a gente pega um texto, a primeira coisa que a gente faz é dizer que não sabe, não entendeu nada. Pois é, existem 3 formas da gente tentar entender mais ou menos o que o texto está falando. A gente não precisa traduzir, né, ao pé da letra, mas a gente vai fazendo, a gente chama isso em inglês de skimming, que a gente olha o texto, né? Isso para ver olha as figuras, olha os negritos, olha as palavras que se repetem, tá? Para chamar a atenção do leitor para dizer qual é o assunto do texto, tá bom? E a gente chama em inglês reading strategies, estratégias de leitura. Existe o quê? As palavras cognatas, cognate words. São palavras semelhantes nos 2 idiomas, né? No nosso caso, inglês e português. Por exemplo, temos palavras em inglês que parecem muito com o português. Por exemplo, a palavra modern. Né? Olha, só tá faltando o O para ser moderno, não é isso? Problem. Problem, tá faltando o Azinho para ser problema. Na hora que a gente olha para essa palavra em inglês, a gente sabe. Essa palavra aqui, ó, different, né? Não é diferente não, nesse caso, é porque a pronúncia de diferente em inglês é different. Different em inglês significa diferente. Olha aqui, quando a gente lê ela, ó, diferente, tá faltando o Ezinho. Parts, né? E ó, mesma coisa, tá faltando só o Ezinho aqui. Então, essas palavras são chamadas de palavras cognatas. São aquelas que parecem demais com o português. Na hora que você olha, ela se assemelha ao português. E os idiomas inglês e português, eles são derivados do latim. Automaticamente, essas 2 línguas sendo derivadas do latim, elas têm, né, palavras que vão se assemelhar, tá certo? Apesar de existir muitas cognatas, nós temos as falsas amigas, ou seja, falsas cognatas, né? Por exemplo, aqui, ó, television, é televisão, todo mundo lembra. Computer, computador. Mas nós temos as chamadas false friends. O que é as false friends? São as falsas amigas, são as falsas cognatas, que elas não querem dizer o que é que elas são. Ó, por exemplo, quando a gente fala actual, né? A gente olhando para essa palavra bem aqui, a gente entende que é atual em português, mas ela é uma falsa, ela não significa isso. Ela significa em inglês exato. Por isso que ela é chamada de falsa cognata. Ah, professora, mas como é que eu vou saber qual é aquela que é cognata daquela que não é? Pois é um estudo, né? Existem muitas falsas cognatas. Com o tempo a gente vai diferenciando uma cognata de uma falsa. Com o tempo e conhecimento, tá certo? A gente vai conhecendo. Data, ó, date. Em português você morre dizendo que é data, mas em inglês significa dados. Ela é uma falsa cognata, ó. Parents, a gente morre dizendo que é parentes. Mas em inglês ela significa pais. Fabric, ó, fábrica. A gente diz tudo que é fábrica. Em inglês significa tecido, né? Então essas palavras são o quê? Falsas, são as falsas cognatas. Nós temos as cognatas, né? Que são palavras parecidíssimas e tem as false friends, que é as falsas cognatas. Tá certo? É pra gente saber a diferença aí só com o tempo, né? Verificando uma palavra. Então, as palavras a gente poderia olhar bem aqui pro nosso texto, ó. Tá aqui é um textozinho pequeno, né? Tem 2 figurinhas, que eu não posso nem dizer nenhuma dica agora pra gente não ficar no suspense, mas olha, bem aqui por aqui nós temos 2 cognatas, ó. Agricultural products, né? Agricultura e produtos. Como em inglês é de trás pra frente, fica produtos agrícolas. Precisou a gente ir atrás de um dicionário? Não, nós temos 2 palavras cognatas, tá? Olha a palavra, essa palavrinha que ninguém conhece, né? Esse país, Brasil. Essa palavrinha bem aqui, ó. China. Argentina, também nós não conhecemos. Europe, também nós não conhecemos como Europa. Então, aqui nesse texto, nós temos, ó, um texto, é cheio de palavras cognatas. Às vezes tem texto que não tem muitas, mas esse aqui tem mais de 25 palavras cognatas. Tá certo? Então, palavras cognatas são aquelas palavras que parecem com o português, se assemelham os 2 idiomas, entender? Outra forma da gente tentar entender o texto é procurar as palavras que se repetem, são as repeated words, palavras repetidas, tá? As palavras repetidas, elas servem para quê? Para chamar a sua atenção. Aqui diz, ó, são palavras que pela sua repetição se tornam importantes dentro do texto, podendo ser cognatas ou não. Aí, nesse caso, elas são, a maioria pode ser cognatas ou não, tá certo? Olha pra cá, vamos lá. O texto, ele fala de produtos agrícolas, né? Bora ver se a gente encontra alguma palavra repetida, ó. Famous. Será que tem outro famous por aqui? Tarará. Olha, bem aqui, ó. 2 palavras, ó. Famous. Parece com o quê? Famoso, né? Isso, ela tá se repetindo 2 vezes. Produtos agrícolas, só que repete, ó. Uma, agricultura de novo.
né? Agricultura, produtos de novo. Então, são palavras para te chamar. Quer dizer o quê? Que esse texto vai falar de produtos agrícolas, porque se repete muito. Bora ver outra palavra que não seja cognata, que esteja repetindo. Vamos procurar aqui. Ó, aqui nós temos apples, maçã. Olha o apples, maçã, bem aqui de novo. Na Argentina, eles cultivam maçã. Na Europa também, ó. Então, não é uma palavra cognata, mas a gente conhece o significado da palavra apple, né? Apple, que é maçã. Tá? Vocês do 7º ano, nem tanto, porque no ano passado foi remotamente, né? Bom? Então, nós vimos o quê? Palavras cognatas, que são palavras que parecem com português. Nós vimos as palavras repetidas, que elas se repetem para dar um sentido e te chamar a atenção, que no caso é o leitor. E temos as no-verbal signal, que é isso, informações não verbais. Que informações não verbais é essa? É o título do texto, se o texto tem um subtítulo, divisão do texto em parágrafos, palavras que negrito, que são aquelas palavrinhas mais escuras que elas servem para te chamar a atenção, como isso aqui tá escuro, ó. Essa parte aqui daqui para cá, essa parte aqui tá mais escura no textinho de vocês, que é para chamar a atenção de vocês que as informações não verbais são essas. É o título, é um subtítulo, é a divisão do texto em parágrafos, são palavras em negrito. Itálico, o que é itálico? São aquelas palavrinhas que são caidinhas, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Elas são mais deitadinhas para o lado direito de vocês. Ela é diferente daqui. Então, isso aqui é chamado de itálico, tá? E negrito, essa palavrinha mais escura, né? Divisão do texto em parágrafo. Esse aqui não tá dividido em parágrafo, tá dividido em tópicos. Não tem. Esse texto tem subtítulo? Não, ele tem só título. Bora lá. Título, subtítulo, divisão do texto em palavras, palavras em negrito, itálico eu mostrei. Sublinhado, são palavras que tem uma linha embaixo. Será que nosso texto tem? Tem, ó, palavras sublinhadas, ó. Tá bem aqui, ó. The United States America. Os Estados Unidos da América. Então, ó, estão sublinhados. Então, passou a palavrinha. Vamos ver mais. Números, símbolos, gráficos, placas. Palavras iniciadas com letra maiúscula. Nós temos números nesse texto? Não. Nós temos placa? Não. Nós temos símbolo? Também não. Nós temos palavras iniciadas com letra maiúscula? Tem, sim, o nome dos países, ó. Brasil, os Estados Unidos da América, China, Argentina, Europa, né? Nós temos nomes próprios? Tem, que os nomes próprios são os nomes dos países. Nós temos gravuras, desculpe. Tem 2 gravuras, figuras, gravuras, como vocês querem. Então, isso são informações não verbais, que na hora que chama a atenção do texto. Na hora que tu olha para um texto, tu olha se tem uma figurinha, se tem uma coisinha negrita, se tem uma coisinha sublinhada, tá certo? Se tem uma palavrinha em um nome próprio. Então, quando a gente pega um texto, a gente não pega o texto, não sei de nada, não. Vamos olhar com calma, vamos procurar as palavras cognatas, as palavras parecidas com o português. Vamos procurar as palavras repetidas e vamos procurar as informações não verbais. Tá certo? Aí aqui, ó, com base no texto, vocês vão relacionar. Vocês vão tirar daqui 10 palavras cognatas. Pois é, o título já tem 2. Agricultura, produtos. Aí você vai lá, agricultural. Aí você vai botando 10 palavras. Products, né? Aí você procura mais outras. Deixa eu ver o que? Uma palavra cognata, ó. Different. Aí você vai relacionando 10 palavrinhas cognatas que você tem, que você achou no texto, tá bom? Identificar e copiar as palavras repetidas. Você vai identificar no texto e vai copiar as aqui. Por exemplo, nós já temos 2, ó. Produtos e agricultura se repete mais de uma vez, não se repete? Então, você já coloca logo. Professora, aqui nós temos agricultural, que se repete, tem a palavra products, pois é. E agora, tem outros? Aí você vai procurar. Olha, a palavra famous aqui... Femos aqui, ó. Você já coloca aqui. Famos. E aí você vai procurando mais outras palavras. Pelo menos umas 5 palavrinhas repetidas, tá bom? E a terceira questão é as informações não verbais. O que você vai botar como informação não verbal? Aqui tem título? Tem, mas você não vai escrever o título. Você vai só dizer tem título. O que mais? Tem divisão do texto em parágrafos? Não, esse texto não é dividido em parágrafos. Ele tem o quê? Tópicozinhos, esses pretinhos, não dá. Tem palavras em negrito? Aí tu olha, negrito tem Europa, tem China, tem o próprio texto. Aí você bota título, aí bota negrito. O que mais que tem? Aí você vai procurando. Itálico, tem, professora? Tem essa palavrinha que é caidinha? Tem, tá bem aqui, professora, itálico. Aí você bota itálico, tá? Você não precisa tirar a informação, só vai dizer disso aqui o que tem nesse texto, tá bom?
E a última questão, e a quarta, você tem um vocabuláriozinho aqui, né? Que pode, se você tiver dúvida em alguma palavra aqui do texto, você pode procurar nesse vocabuláriozinho, tá bom? E aí você vai responder o que o título e as figuras lhe sugerem sobre o texto. Olha, o título fala de produtos agrícolas. Pois é, você vai dizer. O texto fala disso, 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 tá? Qual é a principal comida da China? Aí eu vou aonde? Você não sei não. Vai lá na China, aí tu vai. Eles, não sei o que, rice, aí tu procura lá no vocabulário. Rice é o que? Eles gostam de quê? Vamos procurar rice, arroz. A China adora arroz, né? Então tá aí, ó. China, eles cultivam, ó. Na China, eles cultivam arroz, né? A principal comida do país. Então, ó. Então, qual é a pergunta que pergunta? Qual é a principal comida da China? Você já sabe. Bota aí. Por que o Brasil é famoso? Onde é que tem o Brasil? Bem aqui. Aí tu vai tentar traduzir e vai dizer quais são os produtos que o Brasil é famoso. Ele é famoso por quais produtos? Né? D. Quais os produtos agrícolas dos Estados Unidos da América? Aí tu vai lá nos Estados Unidos da América. Ah, os Estados Unidos da América é famoso pelo que mesmo? Bora lá. Futuros produtos, especialmente o quê? Corn e sorbian. O que é corn? Aí vai lá nesse vocabuláriozinho e descobre o que é corn, ó. E o que é sorbian. E ó, já tá aí, ó. Nem vou dizer que é pra poder você ficar no suspense. E quais os produtos cultivados na Europa? Você vai lá na Europa. A Europa é famosa pelo quê? Pelo white, rye, barley, potatoes, grapes e apples. Você sabe o que é maçã. O que é grape? Uva. Você vai procurando no vocabuláriozinho e vai dizendo quais são os produtos mais cultivados, que são cultivados na Europa, tá certo? Então, nosso assunto são estratégia de leitura, palavras cognatas, palavras que parecem português, palavras repetidas para chamar a atenção do leitor e as informações não verbais, título, figura, tá certo? Então, são esse o nosso assunto o nosso assunto dessa atividade. Qualquer dúvida, entre em contato.